Olá pessoal, venho mais uma vez aqui através do canal para a gente poder estar aí desmistificando, conversando, dialogando referente, né, à questão ascensão espiritual e dinâmica de chama gêmea, né? Então, gostaria que vocês deixassem seus likes, compartilhassem o vídeo, se inscrevessem, né? E pedir também, né, caso vocês queiram, temos um grupo onde a gente sempre está aí, tá? A gente sempre está aí conversando, trocando ideia, desmistificando algumas coisas, né, referente à ascensão e à questão de conexão de chama gêmea. Então, esse canal é um canal de autoajuda, né, despretensioso de qualquer segmento. Na realidade, o propósito desse canal é referente ao amor incondicional, né? Aí vocês falam assim, mas como assim, Anthony, o amor incondicional? O amor incondicional, porque aplicado na dinâmica chama gêmea, a gente tira um conceito da questão de falar assim, mas o amor incondicional é somente entre relação de mãe e filho. Sim, também, né? Mas um dos propósitos, até mesmo para a união de chama gêmea, né? E também para quem está vivendo a conexão, é o amor incondicional. Aí vocês, ao longo do tempo, né, vocês vão estar aí vendo que é um antídoto, né, para até mesmo na questão também da ascensão espiritual, que ele vem com a conotação de estar nos melhorando, nos empoderando, né? E na realidade eu fiz o primeiro, né, de uma sequência que eu vou fazer em 4 etapas, né? Essa segunda, né? E eu vou falar sobre Yin e Yang, né? E também na questão do mundo 3D, né? Que é 3D que a gente fala, ou Matrix, né? E também falar a questão do cosmo, né? E a gente pode estar colocando aí sobre espiritualidade, o astral, que é o 5º D, né? E vamos falar aí dentro da sua totalidade, né? Que é Yin e Yang, que está em perfeita em harmonia, né? No astral. Então, como que você observa, né? Então, eu falei no vídeo passado, inclusive eu venho falando em vários vídeos, né, referente à conexão. Quem quiser observar, dá uma olhada nos outros vídeos, né, referente como é que funciona a questão da ascensão espiritual e a questão da conexão, né. No outro vídeo eu falei muito sobre o divino feminino, como que funciona a polaridade, né, a proporção, né, do divino feminino. Nesse vídeo eu vou estar falando mais referente sobre o divino masculino, né? Por quê? Porque na polaridade de Yin e Yang, né, tanto a gente tem as duas polaridades dentro de nós, só que uma é mais aflorada, né? Yin é o negativo e Yang o positivo, que define-se também como divino masculino e divino feminino, Yin, né? E Yang, divino masculino, né? Então, dentro da sua proporção, principalmente de ambos, né? Cada um vem com a sua missão, para poder estar aí até colocando que as suas influências, né, que quando nasce-se, né, já traz a influência da sua polaridade, que está mais aflorada, né? Por exemplo, vamos falar do divino masculino, né? Então, engraçado que o próprio universo, dentro da sua própria sabedoria, cada um vem com as suas diferenças, né? As características do divino feminino, igual eu já disse, e vou falar agora sobre as diferenças e características do divino masculino, né? E o universo, né, para trabalhar até a união,
o que acontece? Acontece que, para trabalhar na união, o antídoto é o quê? O amor incondicional. Então, quando você começa aí a descobrir a sua polaridade, né, principalmente, vamos falar do divino masculino, né, ele, dentro da proporção dele, ele vem o quê? Para trabalhar referente ao amor incondicional, só que muitas vezes ele não está desperto para isso, né? Então, já o divino feminino, dentro da sua proporção, que vamos dizer assim, é mais empoderado, né? Ou no caso, mais espiritualizado, ele vem com essa diferença, até mesmo existe um afastamento, mas depois ambos ficam na mesma proporção e podem trabalhar juntos em prol do amor incondicional, né? Então, o que é diferente, né, na questão até na questão da proporção, né? Que muita gente, a gente até mesmo quando desconhece essas questões muito, a gente trabalha muito no nosso individualismo, né? A gente acredita no amor, mas acredita naquele amor do romantismo, né? E quando você, no caso, está passando principalmente pela conexão de chama gêmea, você começa a perceber que não é só você pensar assim, eu quero viver uma grande, linda história de amor, né? E acabou. Não, muito pelo contrário. Você começa a perceber que nós temos muito mais capacidade e até mesmo vem essa conexão para mostrar para você e você criar uma condição e sair fora da individualidade, né? E começar a trabalhar na parte altruística, né? Que é, no caso, bem interessante, né? Porque você sai daquela concepção de vida de que só existia aquilo. Então você já passa para um novo conceito, né? E voltando para o divino masculino, na sua, vamos dizer assim, na sua expansão e vamos dizer assim também na sua proporção, né? Ele tem o lado criança dele aflorado. Então, ele é mais extrovertido, né? Ele, no caso, tem um lado de criança solto, né? Então, já tem também, ele coloca dentro, vamos dizer assim, dentro do patamar dele sociável, ele sempre coloca os amigos acima, né? Ele sempre dá mais, vamos dizer assim, ênfase aos amigos, né? Junto à sociedade, né? E ele tem uma outra característica, ele é o fugitivo. Né? Inclusive já fiz um vídeo sobre Tom e Jerry, que é muito legal, depois vocês vão lá ver, né, sobre esse vídeo. Então é uma das características dele, por quê? Porque quando ele se depara com uma conexão, e ele tem o lado criança dele solto, e ele é repreendido pela questão de sentimento, pela questão de estar aí trabalhando em prol do amor incondicional, ele não compreende isso. Não que, vamos dizer assim, que ele seja inconsequente, muito pelo contrário. Ele não compreende isso, o que ele faz? Ele foge, né? Então, aí é uma característica do divino masculino, né? E ele enxerga a vida despretensiosa, diferente já do divino feminino, que é mais, vamos dizer assim, mais ele exige mais da relação. E pressionado, o divino masculino, ele foge. Mas, porém, quando ele se conscientiza de tudo isso, ele desperta e ele é o primeiro, pode até mudar o status, né, de fugitivo. Ele é o primeiro a ir atrás, porque ele só sabe que ele vai obter o amor incondicional junto com o divino feminino. E aí ele vai atrás, por quê? Porque ele quer fazer essa junção, que aí é onde começa o quê? A prosperidade, né? Porque ambos se expandiram, ambos afloraram
o seu yin e o seu yang. Então já é um momento para com que ambos trabalhem na mesma proporção, né? Diferente de que o universo ele não olha sobre a questão de sexualidade, de gênero, né? Porque não está definido no gênero, no órgão genital, né? A questão, a condição da pessoa está condicionado à sua energia, como você delibera essa energia, de como você encara seu trabalho perante o universo, né? Não é através das escolhas, não é o universo, ele não denomina pela questão de órgãos, não, ele denomina pela sua energia, como você se comporta, né, perante, né? Porém, o divino feminino, até engraçado, né? Ele, pelo lado egoístico da coisa, quando ele vê o divino masculino fugindo, então aí começa ele a não compreender também o porquê que ele está vivendo essa conexão, e ele se esforça tanto por algo que no caso está fugindo. Então ele começa a se contestar perante, e ele começa a agir egoisticamente, e é onde ele tem que trabalhar, né? É uma das características do divino feminino, né? Yang, né? Yin. Enquanto Yang, né? Enquanto Yin, na polaridade dele até negativa, o que ele quer fazer? Circuncidar a relação, né? Então o que ele faz? Ele contra-ataca o divino masculino. E o divino masculino cada vez afasta mais. Por quê? Porque ele não entende a tamanha intensidade desta energia. Então ele pega, ele fica com medo e ele acaba fugindo, né? Então, por quê? Porque ele ele começa a perceber que a liberdade dele está sendo exacerbada, né? Que ele está sendo preso. E ele, pelo fato de ser divino masculino, que é o Yang, ele começa, ele vê que ele está sendo preso, então o que ele faz? Para ele não se sentir preso, ele prefere sair fora da relação. Prefere viver um outro momento, né? Com outro processo kármico, né? Até mesmo com almas afins ou alma gêmea. Por quê? Porque o divino feminino, ele age como egoisticamente, né? E já o divino masculino, até por orgulho, né? E quando ele até mesmo reconhece, ele por orgulho, porque ele fugiu tanto, o que ele faz? Ele pega e começa a agir nessa vibração. Aí é onde existe o afastamento, porque enquanto ambos não trabalham a sua polaridade Yin e Yang, e não colocam em equilíbrio, não há a união, né? Então, aí o que precisa fazer é ambos trabalharem, né, na mesma proporção, né, na mesma e deixar fluir na mesma proporção, né? Para com que ambos se iluminem e se despertem, né? Na mesma totalidade que o universo. Por quê? Porque o universo está em equilíbrio, então nós também temos que ficar no mesmo patamar, né? Para com que haja a união, né? E o divino feminino, até pretensiosamente, ele julga o divino masculino, né? Aí é onde nós percebemos, né, o nosso lado negativo, o Yin, né? E já o divino masculino também percebe isso, inclusive ele começa também a trabalhar isso, que é o seu lado positivo, né?
Então existe até uma controvérsias, né, já assim, até nas cores. Se vocês observarem no Yin é o lado, a parte escura, né, vamos dizer assim, e no Yang a parte clara. Mas se vocês observarem lá dentro do olhinho, ambos têm uma polaridade também, né? Um tem uma parte escura e outro uma parte clara, né? O Ying jamais a parte escura, mas com o olhinho que tem a parte clara, e o Yang tem a parte clara, a maior parte, né, vamos dizer assim, que é o positivo, mas ele tem um olhinho que é a parte escura. Então quer dizer que ambas energias estão condensados dentro de cada um, porém um mais aflorado do que o outro. Gente, é assim, muito complexo, né? Mas eu estou deixando assim de uma forma bem simples, até mesmo para nós nos compreendermos e até mesmo para como que vamos agir, né, perante, né, a questão. A melhor coisa é colocar em equilíbrio através também da meditação, né, que é recomendável, para com que ambos não sofram, né? E ambos, porque o único objetivo do universo é que você entre em equilíbrio, né? Então, por isso que eu digo, né, não entre na vibração do julgamento. A melhor coisa é você se redimir dentro de você mesmo e começar uma introspecção e tá aí vendo onde que você tem que trabalhar a sua polaridade. E também não ficar julgando o outro, né? Inclusive eu quero contar para vocês, tem uma musiquinha musiquinha não, fala música, né, do Lulu Santos, que fala assim: não haverá luz se não fosse a escuridão. Então um precisa da polaridade do outro, para ambos se trabalharem, né? Porque tem essa sinergia, tem essa ebulição de forças, né? Só que um precisa expandir, né, o que falta no outro. Porque um é um espelho do outro. Se um olhar para dentro do outro, vai ver a negatividade do outro. E ambos têm que um olhar para dentro do outro para poder fazer o trabalho correto, né? Então, pessoal, igual eu já falei, né, que uma das, vamos dizer assim, um dos mecanismos, né, até mesmo para a gente poder estar aí verificando a característica, a semelhança, tanto que um depois com o convívio do outro, os gêmeos, que já fala gêmeos, né, eles se reconhecem até mesmo pela sua própria semelhança, né, e também se tornam uníssimos nas questões das coisas, né? E dentro das polaridades, né? Então, tanto que depois, engraçado, antes a gente julgava, depois da união, a gente fica sem distinção nenhuma, né? Ambos ficam com as mesmas, tal qual Yin e Yang. As polaridades ficam iguais, né? Esse é o objetivo do universo, né? O que? Harmonizar, né? E a gente vai tá lutando pelo qual propósito? O mesmo propósito, né? Que é o propósito do amor incondicional. Só que muitas vezes, até mesmo na fusão, quando há o primeiro encontro na fusão, a gente fala assim: ah, eu quero viver só o meu universo, né? E esquece de fazer o trabalho altruístico, que é o amor incondicional, né? E aí você pega quando você de repente fica só dentro do seu universo, é onde aí se perde na questão da própria conexão, né? Aí, e muitas vezes é um lance até meio complicado, mas acontece isso. O DF, o divino feminino, se projeta muito em cima do divino masculino e esquece de si próprio, não faz a sua revolução, né?
Então, o que que acontece? Aí ele esquece de si próprio, né? E não trabalha em relação à sua própria condição, né? E a sua própria polaridade, né? Então, e depois ele ainda pega, culpa o divino masculino, né? Porque no caso não fizeram a união. Então eu já vou falar aqui, né, no grupo, né, para até mesmo o grupo, né? Para com que não tem essa pretensão de se projetar em cima do outro, né? A melhor forma e ambos podem trabalhar dentro das suas polaridades em prol do amor incondicional, que vai dar a união da mesma forma. Nunca um pode ficar trabalhando e se projetando em cima de um só. Por quê? Porque aí começa a ter a separação, né? Então, pessoal, assim, mais uma vez eu quero agradecer, né, até mesmo por ter essa oportunidade de estar aqui a gente falando sobre Yin e Yang, né? Vou vir com mais, eu acredito que acho que vai render mais, né? Porque é muito complexo e eu ainda quero falar sobre a sexualidade, né? Quero falar também, inclusive comecei falando sobre 3D e 5D, só que vocês viram que eu fiquei mais preso na polaridade do divino masculino, mas eu vou falar no próximo vídeo. Eu falo no próximo vídeo dessa equiparação entre 3D e 5D, né? Por quê? Porque muitas vezes dá até uma confusão mesmo, né, em questão de polaridade, né? Mas eu vou falar assim de uma forma bem sinuosa e bem mais criteriosa a questão da Matrix, né? Como que o desequilíbrio existente entre Yin e Yang dentro de nós mesmos, né? E onde que a gente vai estar se equilibrando, né, em relação ao 5D, que no caso já está harmonizado, né? Essa que é a grande deixa, né? Então, quem precisa se equilibrar e observar as suas polaridades e ver onde é que precisa estar se adequando é nós, né? Então, quando você tem essa percepção, né, e da sua polaridade, ver onde que você, no caso, não está colocando em equilíbrio suas emoções, né, e as características que você percebe que você é o divino feminino, por exemplo, igual eu já falei no primeiro. Então, quer dizer que tem que tomar um cuidado, até mesmo para não estar prendendo, né, o Yin, né, o Yang, né? Porque se você perceber que você tem uma polaridade, né, Yang, e você percebe as características de Yin, né, que é o divino feminino, então você tem que saber se harmonizar se você é Yin, você tem que se harmonizar com Yang. Aí você tem que prestar atenção nas características, até mesmo para você poder estar fazendo essa união. Porque se você pegar e fizer uma confusão de polaridade, de característica e comportamento, aí vai começar um sofrimento dentro de você e você não vai estar aí fazendo a sua conquista, né? Então a melhor coisa é você perceber a sua polaridade, né? Porque você vai trabalhar, igual, por exemplo, eu falei, tem exacerbado o divino masculino, o orgulho, e o divino feminino, o egoísmo. Então, se você começar a perceber onde mais você o que mais está aflorado dentro de você, aí você trabalha você mesmo, né? E não julga tanto o divino, se você é divino feminino, não julga o divino masculino, e ambos trabalham na sua proporção os seus defeitos, as suas características, né, as suas qualidades e os seus defeitos. Aí dá a junção certinho, tá?
Pessoal, é assim, já agradeço pela oportunidade e vamos fazer assim, vocês deixam os comentários de vocês e no próximo vídeo eu faço as nuances referente até mesmo às perguntas, né? E já faço baseado nos comentários que vocês fizeram. Mas desde já agradeço, desejo boa sorte para todos.